Meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva também no nosso canal. Gente, que Deus possa nos conceder um dia cheio de paz e de alegria. O nosso tema de hoje diz assim: não temo a morte, os sofrimentos, sim. Esse tema deveria estar nas nossas agendas, não é? Nas nossas conversas familiares, porque é um tema que deve ser tratado com muita naturalidade e com maturidade também. Por que a gente não deve temer a morte? Porque isso não está no nosso controle, não é? Ela tem a data para acontecer. Quando nós reencarnamos, esse é um dos marcos encarnatórios, que é o retorno à pátria espiritual. Ninguém aqui permanece. O que é que está então em nosso controle? Viver feliz e evitar os sofrimentos. Então, a nossa grande preocupação, o nosso alvo maior deveria ser evitar os sofrimentos. Porque o retorno à pátria espiritual, isso nós sabemos que já é certo. Então a espiritualidade diz assim: que bom seria, gente, que ao término da jornada a gente retornasse à pátria espiritual, que nós pudéssemos desencarnar em tranquilidade. Independente, não é, da condição do corpo físico, que às vezes está assim em maior sofrimento no momento final da existência, mas o espírito pode estar em paz. Então os espíritos dizem assim: era bom que a gente se preparasse, que a gente desencarnasse da mesma forma que a gente reencarna, feliz, tranquilo, cheio de esperança de fazer melhor. Então que nós pudéssemos retornar à pátria espiritual com essa mesma serenidade interior, com aquela boa sensação de que fiz o meu melhor. É disso que vai tratar o nosso estudo, não é? É a nossa reflexão acerca da nossa trajetória, para que a gente não tema lá no final o fenômeno da morte física, desse retorno à pátria espiritual. A nossa reflexão está em cima da nossa trajetória. Por isso que nós dizemos, deveremos temer o sofrimento, principalmente por aquilo que nós fazemos e tentamos realizar. Atualmente eu estou lendo um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Um livro interessantíssimo de uma médica que há mais de 10 anos ela cuida de pacientes terminais, chama-se doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ana Cláudia Quintana Arantes. O livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, muitas colocações dessa médica me chamaram a atenção. E eu pensei duas para a nossa reflexão de hoje, muito importantes. A primeira diz assim: muitas pessoas, diz doutora Ana, dizem ter medo da morte, mas vivem como que apressando esse encontro. Reclamam além da conta, bebem além da conta, fumam além da conta, trabalham além da conta e vivem de um jeito insuficiente. Não viajam, não arejam, não fazem nada do que deveriam para ter uma vida mais serena e mais tranquila. Então isso chama muito atenção, porque ela lida com pacientes que estão em condição de retornar ao mundo espiritual. Falta pouco tempo. Então essas pessoas naturalmente começam a refletir e ela examina exatamente isso, que na trajetória reclamaram além da conta, não viveram, como ela diz, de uma forma suficiente, não é? Não fizeram uma jornada mais adequada. E ela diz assim: a vida precisa valer a pena de ser vivida, mas dar sentido à vida é uma experiência pessoal e única. É isso, gente. É uma tarefa intransferível, não é? Cada um
dá o sentido que deseja à sua própria existência. Como ela disse agora há pouco, se você reclama além da conta, se você é pessimista além da conta, se você não viaja, se você não usa a sua jornada física, não é? Para que você possa então ter um equilíbrio, porque a jornada não é muito simples, a gente sabe disso. No mundo de provas e expiações, nós encaramos muitos desafios. E a postura adequada perante os desafios é quem vai dizer se você está dando um bom sentido à sua existência ou não. E ela diz assim: morreremos antes da morte quando nos abandonarmos. Gente, reflitam nisso. Quando durante a nossa trajetória a gente se abandona, que a gente se entrega, que a gente não tem coragem de vencer, não é? Nossos próprios fantasmas, todas aquelas inclinações que trouxemos de outras oportunidades, ela diz, morreremos antes da própria morte física. E morreremos depois da morte, quando as pessoas nos esquecerem. Então, essa frase é muito impactante, é muito importante e é da nossa reflexão. Morreremos antes da morte quando nos abandonarmos, não é? E depois da morte, quando as pessoas nos esquecerem. Então, ela diz, é importante dar sentido à vida para que a nossa trajetória seja realmente um preparo abençoado para o dia da despedida. Volto a dizer, gente, tratar com naturalidade o fenômeno da morte física, porque vai acontecer. Em breve, mais tarde, não importa. Todos nós que chegamos aqui na trajetória física, em um dado momento, nós vamos retornar. A questão é exatamente essa. O que fazer durante a jornada, não é? Então, falar da morte é, sobretudo, refletir sobre a vida, sobre as escolhas, a conduta que elegemos para nós, não é? As alegrias e as tristezas que nos alcançam, essa variação constante da trajetória que precisa ser, gente, avaliada com muita sabedoria. Então, quando a gente diz assim, vamos falar um pouco sobre a morte, na verdade, estamos refletindo sobre a nossa existência, sobre a nossa caminhada aqui no mundo material. Por que então nós espíritas, gente, não tememos a morte? É isso que nós queremos trazer também no nosso estudo. Não tememos porque nós sabemos que a nossa trajetória é de passagem, que tem início, meio e término. O que é que está lá no túmulo de Kardec, no Père Lachaise, em Paris? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então a nossa trajetória física é para que a gente progrida, é para que ela realmente tenha sentido a nossa existência aqui na matéria. Então o fato de estarmos aqui encarnados é mirando que mais adiante retornaremos à pátria espiritual. Então a vida nós sabemos, como espíritas, estudantes da doutrina, que a vida seguirá muito mais pujante. Não é? A questão da perda do corpo físico apenas nos faz mudar de vibração, de estado vibratório. Então a vida vai seguir sempre na matéria ou fora dela. Então nós espíritas normalmente não temos temor da morte. O que nós nos preocupamos é aquilo que está sob nosso controle, volto a dizer. É a conduta que nós elegemos para nós, as escolhas que vamos realizando, porque elas podem gerar sofrimento, desde ontem até o hoje. Então nós nos enchemos de esperança, porque, gente, a vida além da vida física segue, as alegrias brotam, cessam as dores da matéria. Então muitas vezes nós vemos aquele irmão que está em despedida da matéria, em situação muito dolorosa, o corpo físico apresentando muitas dificuldades, mas volto a dizer, a depender da trajetória que esse espírito fez, nessa situação ele pode estar em paz, não é?
não participando diretamente das dores do corpo físico, pode estar, na realidade, vivenciando o que diz a nossa irmã Ana Cláudia Quintana Arantes, sendo aquele dia da morte um dia que vale a pena ser vivido. Por quê? Porque a doutrina nos ensina que a morte física é uma libertação para a alma, que às vezes sim está no final de sua trajetória em bastante dor, em bastante sofrimento, a depender da forma como está a desencarnar, mas o espírito pode estar em paz interior e valendo a pena aquele dia, não é? Então, embora saibamos ser a morte uma certeza, deixemos seu tempo na mão de Deus. Então, gente, vamos lá. É viver a vida com sentido. Tem pessoas que ficam se preocupando demasiadamente. E quando eu vou retornar? Gente, não importa se é logo ou se é depois. Nós não sabemos essa data. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos preparar melhor para essa data. Não é? Os espíritos dizem assim, e reflitam comigo. Normalmente, está no relato também desse livro importantíssimo da doutora Ana Cláudia, ela diz assim, olha, normalmente quando as pessoas estão em fase de despedida da matéria, aí fazem um exame da existência, ficam pensando o que é que eu fiz da minha existência, começam a pesar, eu poderia fazer um pouco melhor, e muitas vezes se entristecem, até se desesperam. Por quê? Porque já não há mais tempo. Já estão definitivamente entregando de volta o corpo físico e retornando à pátria espiritual. E aí eu trago essa reflexão. Ora, se você não está no leito da despedida, se você está na trajetória, por que não fazer esses exames durante a trajetória? Deixa lá para o final quando não tem mais tempo. Gente, hoje o tempo está em nossas mãos. Porque quando nós estamos lá, nos despedindo da matéria, realmente não tem mais tempo, não é? De fazer nada nessa pátria física. Nós vamos voltar ao mundo espiritual e aguardar uma nova oportunidade reencarnatória. Então, se nós estamos na trajetória, por que não seguir aquela sugestão, aquela orientação de Santo Agostinho? Quando ele diz assim, é importante que a cada noite você examine o seu dia. E, gente, aí sim é um preparo para o dia do retorno. Santo Agostinho diz isso, examina seu dia. Veja se alguém ficou triste com você. Veja se você enxugou as lágrimas que podia. Se você fez todo o bem que você deveria ter feito. Se alguém ficou chateado com você. É esse exame diário que vai tornando a nossa vida com mais sentido. Por quê? Porque aí nós vamos ajustando a nossa conduta, ajustando a nossa trajetória e fazendo realmente uma passagem na matéria cheia de luz, espalhando bem com as pessoas que nos cercam, fazendo com que as pessoas não nos esqueçam completamente depois do nosso desencarne. Por quê? Porque vão sempre recordar que nós fomos um ponto de luz aqui no plano material. Então a reflexão é essa. Para que deixar para a semana da despedida o exame da existência? A doutora Ana Cláudia diz assim, você não tem como gerenciar mais o tempo nesse momento. E ela fala com a prática de mais de 10 anos nessa labuta, gente. De lidar com pessoas que estão realmente se despedindo da pátria física. Então a reflexão é essa. Durante a jornada, comece a examinar, evitar os sofrimentos. Então a gente deve realmente, não é temer o retorno, é temer a trajetória. É temer os sofrimentos que vêm das escolhas que a gente está realizando, desde ontem até o momento atual, não é? Aqueles tormentos voluntários que às vezes a gente puxa para nós. Santo Agostinho diz assim, que o livre-arbítrio pode ser uma verdadeira maravilha para a alma humana, desde que não se torne um grande peso, um grande aperreio,
se nós não controlarmos as nossas vontades. Olha aí, é essa reflexão. O livre-arbítrio é uma bênção de Deus para nós espíritos. Por quê? Porque nós temos o poder de escolher aquilo que a gente deseja, de eleger a conduta para a nossa existência. Tudo isso está sob o nosso controle. Mas vamos lembrar o que dizia o apóstolo Paulo, de tudo aquilo que a gente plantar, é exatamente disso que a gente vai colher. Então, voltando ao início do nosso tema, eu não temo, gente, a morte. O que nós estamos temendo e deveremos ter cuidado é com os sofrimentos, para nós e para os sofrimentos que poderemos causar para os outros. Isso aí nos faz retornar à pátria espiritual em muita dificuldade, não é? Então, volto a dizer, naquela semana, naquele dia natural da despedida, cada um volta ao pátria espiritual de uma maneira. Então, gente, muitas vezes fere a nossa sensibilidade quando vemos o irmão se despedindo com muitas dores, não é? Com muita dificuldade, mas ali o espírito pode estar em paz. Guardemos isso em mente. E para encerrar a nossa reflexão, nós vamos trazer do livro Homem Integral o capítulo que diz assim: A Morte, do Espírito Joana de Ângeles. Guardem as palavras de Joana de Ângeles, que diz assim: a morte não existe, o túmulo não é o fim, a sepultura é apenas uma porta que se fecha, enquanto a outra se abre em dimensão diversa da vida. A criatura humana, ao desencarnar, liberta-se do envoltório carnal e desperta para a realidade do espírito imortal. A morte é bênção libertadora para quem se preparou na vida. É refazimento para quem lutou. É renovação para quem se esforçou. É reinício para todos. Na esteira do tempo que não cessa. Não a temas. Educa-te para ela, pois chegará em momento próprio, convidando-te à continuidade da vida em outra faixa vibratória da evolução. Penso que essa mensagem de Joana coroa, gente, a nossa reflexão do dia e diz Joana isso: não tema a morte, se prepare durante a vida. Gente, que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine. Peço a vocês, se gostaram, deixe o seu ok no nosso estudo. Diga às pessoas que se inscrevam no nosso canal, que isso é muito bom. E Deus permitindo, próximo sábado estaremos juntos aqui novamente. Paz e luz a todos.